Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. Então, hoje a gente vai estar lá no grupo 2, nos módulos 16 e 17, falando sobre o domínio das araucárias e das pradarias. Então, na aula anterior a gente viu o domínio, nas aulas anteriores, do cerrado e da caatinga. Hoje a gente vai falar da araucária e das pradarias. A gente já falou um pouco em aula, quando a gente falou no geral, dos domínios morfoclimáticos, inclusive, se vocês lembrarem, eu passei para vocês várias imagens relativas a todos os domínios morfoclimáticos, tá? Então vamos só aprofundar um pouco mais sobre as araucárias e as pradarias. Bom, esses dois tipos de domínios, eles são predominantes na região sul do Brasil, tá? Então a gente vai começar falando das araucárias. Então, o domínio das araucárias, onde prevalece aquelas árvores altas, de copas largas, que são assim mais ou menos espaçadas, mas só tem esse tipo de árvore ali na região? Não, é o que predomina, ou predominava antes da colonização, tá? Existe um pouco desse tipo de vegetação também, aqui em áreas de serras, aqui no interior do Sudeste, como na Serra da Mantiqueira, na região ali de Campos do Jordão e assim por diante, que segundo aí alguns biólogos, essa vegetação foi trazida por pássaros que depositavam sementes dessas árvores vindos do sul aí, tá? Mas é bem mais esparsa, não predomina isso, tá? Predomina ali os mares de morros, mas lá na região sul, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e um pouco no Rio Grande do Sul, nas regiões de Planalto, com climas um pouco mais amenos. O que significa isso? Temperaturas em média um pouco mais baixas. As araucárias são conhecidas também como pinheiro brasileiro, tá? Inclusive pinheiro que dá um fruto que a gente come aí, a gente tem, que o período dele começa em maio, vai até mais ou menos julho aí, que é o pinhão, tá? Que é produzido aí pelas araucárias, certo? Tá? Então existem, como eu disse, outras formas de vegetais, arbustos, Em alguns locais essas árvores são bem mais agrupadas, em outros elas são dispersas aí em alguns campos, tá? Pois bem, calcula-se aí que depende do estado, restou apenas 3 a 12% da vegetação das araucárias. Por quê? Tá? As araucárias podem atingir até 50 metros de altura e ela tem um tronco grosso e reto, Isso foi muito utilizado no período da colonização da região, principalmente a partir de 1850, Essas árvores eram retiradas, pela indústria madeireira em geral. Elas eram tiradas para fazer tábuas aí, utilizar suas madeiras principalmente na construção de residências, mas também para queima da lenha, e várias outras utilidades que eles haviam nessa época. Tá? E também desmatavam para o cultivo, tá? E aí, se a gente entrar aí durante o século XX, que o século passado, é que ocorreu o maior desmatamento das florestas de araucárias. E aí já vem outros motivos, ainda da retirada, ainda que existisse a retirada dessa vegetação, para algum tipo de uso comercial, a gente tem também a implementação das atividades agrícolas na região sul. Então, se a gente pegar lá o norte do Paraná, no ciclo do café, ainda no final do século XIX, mais durante o século XX, essa vegetação foi totalmente retirada naquele solo, nas regiões de solo da chamada terra roxa, que é aquela terra vermelha que o café se adaptou muito bem. Essa vegetação foi retirada para o cultivo do café e depois para vários outros tipos de cultivo, sendo praticamente eliminada, tá? Em todos os estados aí da região sul. No caso do sul, para o cultivo da soja, em Santa Catarina também, tá? Então restou pouco. Muitas áreas que restaram, nativas, são reservas, e outras áreas que são cultivadas com esse tipo de vegetação,
tá? De uma forma mais organizada ainda para a retirada de celulose para a produção de papel. Tudo bem? A gente tem lá também uma fauna que é específica da região, né? Composta por pássaros, né? Animais silvestres em geral, que só existem naquele local. Então quando a gente tem algo que existe somente naquele local, a gente chama de endêmico, né? Lá na página 225, vocês vão ter lá um QR Code, que vai ter uma reportagem sobre a dispersão de um pássaro, né, que é a chamada gralha azul, que era endêmica da região. Então nessa reportagem vocês podem aprofundar um pouco mais, né, em entender essa questão da fauna endêmica da região e o impacto, né, que se causou sobre a fauna dessa região também. Tudo bem? Vamos falar agora das pradarias. Só relembrando, o que são pradarias, né? São um tipo de vegetação composta por gramíneas, né, que são aquelas vegetações baixas, que aqui no Brasil se encontram na região sul do Rio Grande do Sul. Então, se a gente pegar um mapinha da região sul, nós vamos ver aí, ó, que essa vegetação ocorre mais ao sul aqui, que são chamados também de pampas gaúchos, né? Então, essa região ela era ótima, né, para a criação de gado. Então, os primeiros gaúchos da região, que também se estendiam ali por Uruguai, um pouco da Argentina, porque os pampas não pertencem só ao Brasil, a gente tem esse mesmo tipo de vegetação nesses outros dois países, mas que pega mais o sul do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Tá? Então, era uma vegetação perfeita, um ótimo pasto natural, né, para a criação de gado bovino, criado de forma solta, extensiva, como a gente chama. Tá? Isso, com o passar do tempo, também causou vários problemas aí, né? A gente tem na região também leves ondulações do relevo, né, que são as chamadas coxilhas. Tá? Então, onde a gente tem esse tipo de relevo mais plano, com leves ondulações, né, a gente tem uma área propícia à criação de gado. Por quê? Né, o gado não vai ter que ficar subindo o morro, descendo o morro, né, e vai criar um gado, né, com uma carne um pouco mais tenra e mais macia. Né? Então aí a gente tem a criação de gado de corte. Então a gente tem dois tipos de criação de gado, só para a gente lembrar: gado de corte e gado de leite. Então, em áreas onde tem morros, igual aqui no Sudeste, Planalto, a gente tem criação de gado de leite aí na Serra da Mantiqueira, aqui em Minas Gerais, porque aí o cara não está muito preocupado na carne. Ah, professor, mas ninguém come carne daqui? Não tem? Tem. Né? Aqui se abatem animais também para o consumo de carne, mas não é o que prevalece. A maior parte da carne que nós consumimos aqui são de áreas de relevo plano, não só aí dos pampas gaúchos, né, mas também de outras áreas do Brasil que tem essas características, que se expandiram na criação de gado bovino nos últimos anos. Tá? Então, ao longo, né, de décadas e décadas da criação de pastagens nessas regiões, o que aconteceu? Tá? De tanto o gado ficar pisando nesse solo, tá? As partículas começaram a virar areias, né? Que foram levados, né? E criando dunas nessa região. É um processo chamado de arenização do solo. Então, o solo vai, aos poucos, ao longo dessas décadas de criação de gado, né, ele vai se arenizando e aí fica impróprio, né, para qualquer outro tipo de atividade, inclusive atividades agrícolas. Tá? Também é uma região de clima, né, subtropical, assim como nas araucárias, de temperaturas mais amenas, mas nos pampas do sul do Rio Grande do Sul tem uma diferença. O inverno é bem mais rigoroso, né? Já se registraram temperaturas aí mais ao sul do Rio Grande do Sul, inverno de até menos 10 graus, né? Em alguns dias. É lógico, não é todo dia, aquele período desse inverno todo, menos 10 graus, não.
né, em alguns períodos. Aí vão ocorrer o quê? Né? As geadas, tá? Ah, mas não é neve nessa região? Não, ó, neve no Rio Grande do Sul pode ocorrer no Rio Grande do Sul e em algumas áreas de Santa Catarina também, nas áreas de Planalto, né, que são as chamadas serras catarinenses, as serras gaúchas, mas aí pode ocorrer, e tem anos que nem ocorre direito, em algum outro dia do inverno. É diferente da geada. A geada ela ocorre quando a temperatura ambiente, né, fica abaixo de 0 graus, ou até no 0 graus, e aí você congela, né, aquele orvalho que ocorre sobre, né, a vegetação. Isso pode danificar muito, né, os cultivos dos agricultores da região. Essa região dos Pampas também, devido ao tipo de relevo, né, foi muito utilizada, ainda né, para o cultivo do arroz. Né? Se lembra como é que chama o cultivo de arroz? É a risicultura, tá? E depois da década já nas décadas de 1960, 1970 também foi muito utilizada para o cultivo de soja. Então, quando a gente tem o uso extremo dessas regiões, dessas áreas, para qualquer tipo de atividade agrícola, sem muita preocupação ambiental, a gente vai deteriorando, causando devastação, que às vezes, muitas das vezes, elas são irreversíveis, como é esse processo de arenização, que você não tem como tornar o solo fértil novamente, porque todo aquele conteúdo orgânico do solo, aquele conteúdo vivo, que não é químico, né, ele vai-se embora. Tudo bem? Então vocês têm aí também um outro QR Code na página 227, tá? Que vai falar um pouco mais dessa questão da diferença entre neve e geada. Então, sobre esses dois domínios, o que a gente pode gravar? Então, o clima deles é o clima subtropical, que é um tipo de clima temperado. Né? Ele está ali entre o tropical e o temperado. Tá? Então, como está numa região já a gente fala da zona climática temperada do sul no planeta, então você vai ter o quê? Os invernos um pouco mais rigorosos. E os verões não são tão quentes assim, a não ser em algumas áreas do Rio Grande do Sul, tá? E nas costas litorâneas, onde o verão acaba sendo bastante quente, né? Mas o inverno é mais rigoroso que em todo o restante do Brasil. Tudo bem? Então até a próxima. Valeu! Vão fazendo os exercícios que estão sendo postados para vocês, tá ok? Pesquisas e assim por diante. Tchau, tchau.